Tá, então chegar agora no trajeto final, no PTH, então só recapitulando, então ele passou lá no osso, aumentou, levou a degradação lá da matriz óssea, da hidroxapatita, então aumentou a concentração de cálcio, só que aumentou de fosfato também. Então aí chegou lá no rim, o que o rim vai fazer? O rim vai levar a excreção do fosfato, então o fosfato já foi resolvido. E ali no rim ele aumentou a reabsorção de cálcio, então o cálcio que foi absorvido lá no osso, ele vai se manter. Só que no osso é só uma partezinha do que ele vai conseguir para aumentar a calcemia. Ele não pode ficar tirando cálcio aos montes ali do osso, você precisa do cálcio. Então ele vai retirar só um pouco. Só que aí você vai chegar no intestino, que é onde de fato você vai aumentar a concentração de cálcio. Então aí quando chegar no intestino, o que vai levar primeiramente a ativação desse processo? O mais importante é a gente saber que o paratormônio ele não vai atuar aqui. Então aqui nas células dos enterócitos, nas células intestinais, você não tem receptor para paratormônio. Só que aqui você vai ter receptores para vitamina D, que é onde sim você vai conseguir atuar nesse processo. Então o paratormônio, como a gente sabe que ele vai levar a ativação da alfa-hidroxilase, a produção dela, que vai levar a ativação da vitamina D de fato, o paratormônio ele acaba levando esse processo aqui indiretamente, principalmente porque ele ativou a vitamina D, que é o que vai levar a ativação disso aqui. Então, beleza, a vitamina D ela vai chegar pela circulação sanguínea, chegando lá ela vai atuar aqui nos enterócitos. Então, os enterócitos, o que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar pegar o que você tem ali, que você alimentou, então ele vai pegar do quimo, e do quimo ele vai conseguir, a partir das enzimas do suco pancreático mesmo, das proteases, das bases, ele vai conseguir separar todos os resíduos ali do alimento e conseguir liberar no espaço intestinal, no lume intestinal, o cálcio e o fosfato também para ser absorvido. Então, aqui lembrando que no intestino não vai ser só o cálcio que vai ser reabsorvido, o potássio ele também vai. Só que aí lembrando que lá no rim, o rim ele vai conseguir contrabalancear esse aumento do fosfato. Então, por mais que ele está sendo absorvido aqui, quando ele for para a circulação e chegar lá no rim, o rim vai estar eliminando ele. Então, esse problema do fosfato, que acontece tanto no intestino quanto lá no osso, ele consegue ser regulado no rim. Então, o rim ele vai conseguir ajudar nisso daqui. Então, a primeira parte é, você chegou no intestino, lá passou no duodeno. Aí, no próprio duodeno, é onde você vai ter a maior parte da absorção de cálcio. E aí, como acontece esse processo? É um pouco parecido, quer dizer, na verdade é bem parecido com o que acontece no próprio rim. Que aí no rim a gente viu que ele vai reabsorver o cálcio. Aqui ele, ao invés de, só mudar a palavra, ao invés de reabsorver, ele só vai absorver. Só que o processo é o mesmo. Então, o que vai acontecer é que a vitamina D, ela vai chegar aqui, ela vai atuar nos receptores de vitamina D que ficam no núcleo aqui da célula. E aí quando ela chegar aqui, ela vai levar a transição de vários microtrabalhadores nesse processo. Então, aqui ela vai levar a transcrição desses canais aqui que vão levar a liberação de cálcio para a corrente sanguínea, os mesmos que tem lá no rim, que a gente estava vendo, então o cálcio ATPase, o NCX, que é aquele que eu falei que joga o sódio para dentro e joga o cálcio para fora, a calpindina também, que vai se ligar ao cálcio para não deixar ele na forma livre no sangue. Então todos esses produtos aqui que estão relacionados lá no rim com essa parte de reabsorção, eles também vão estar aqui, só que para absorver. A única coisa assim que eu vejo um pouco diferente é que a calpindina, ela vai ter uma leve variação, só que é muito leve, e esse transportador aqui, esse canal, ele vai ser, o nome dele agora é 6, então vai ser TRPV6. Eu acho que eu só vi essa diferença, basicamente. O resto do processo é tudo igual. Então a vitamina D ela vai atuar no núcleo, vai levar a transcrição de todas essas proteínas. Então levou a produção aqui da calpindina, dos transportadores aqui que vão levar a liberação do sangue. Então o que vai acontecer é que o cálcio, ele chegou aqui no bulbo intestinal, ele vai ser absorvido aqui pelos enterócitos. Então ele vai seguir um fluxo de concentração. Então é sempre esse mesmo processo. Você acabou de ingerir, você vai ter muito mais cálcio aqui fora do que aqui dentro. Então o cálcio ele vai por difusão facilitada simplesmente entrar aqui dentro da célula. Então ele entrou na célula, quando ele entrar,
o mesmo esquema, ele vai se ligar com a albendina para ele não ficar na sua forma livre, para não alterar todo o metabolismo celular. Então ele se ligou com a albendina e aí a albendina vai levar ele até os transportadores para levar ele para fora da célula. E aí ele pode seguir dois caminhos. Ele pode seguir o caminho transcelular, a via transcelular, que vai ser transcelular, pensa que ele entra de um lado e sai do outro. Então a transcelular, que é o mais comum, que aí você vai pegar o cálcio e vai jogar ele para esses transportadores, que aí sim eles têm gasto de energia, e leva a liberação desse cálcio para a corrente sanguínea. Aí beleza. Agora, quando você tem muito cálcio na alimentação, você fez uma alimentação que está rica em cálcio, por exemplo, ingeriu muito leite, aí o que vai acontecer? Você vai ter muito cálcio aqui. Só que esse processo aqui, ele é saturado. Então, quando você fala que é saturado, o que quer dizer? Quer dizer que você tem proteínas limitadas aqui. Então, por exemplo, você não tem calbidina infinita, senão você tem um número X de calbidina. Então, quando todas elas estiverem ligadas ao íon cálcio, elas não vão conseguir carregar mais ele. E aí, você meio que satura essa via. Então, toda essa via que vai pegar o cálcio e jogar aqui para fora, essa via transcelular, ela vai estar saturada, digamos assim, está cheia de cálcio. E aí, qual que é a alternativa? Você está com muito cálcio aqui, o que ele vai fazer? Aí ele vai partir para a via paracelular, e ele vai partir para as células do lado. Então aqui, nas conexões aqui, nesses conexos, que são transportadores, são canais que se ligam às células adjacentes deles, o cálcio que está em excesso aqui, ele vai por difusão facilitada também. Por exemplo, aqui tem menos cálcio, aqui tem muito, está entrando muito aqui, o excesso vai indo para os lados. Então ele vai sendo dividido para as outras células, e aí sim, aí às vezes essa célula aqui tem mais calbidina, que não está sendo tão utilizada que nem essa, aí vai se ligar e também vai para os transportadores ser excretado para a corrente sanguínea. Então, quando você absorve cálcio, você tem essas duas vias. Tem a via transcelular, que é quando você vai, é a via normal, você entra, se liga as calbidinas, leva até os transportadores e joga para a corrente sanguínea. E se tiver muito excesso, saturou a via transcelular, aí você joga o cálcio para os conexos, e aí joga para as células do lado, que aí vão liberando esse cálcio também. Então, o cálcio ele já foi absorvido, foi para a corrente sanguínea, então a função do PTH e da vitamina D foi executada. E aí beleza, aí o químico que ele vai, que é o bolo alimentar, ele vai, continua e chega no jejum. Aí no jejum você vai ter a absorção agora do fosfato. Então o fosfato, agora nesse processo, tudo isso aqui é muito parecido com o que acontece no rim. Então aqui, lembra que só que no rim a diferença é que a gente viu o processo que iria acontecer naturalmente, sem o PTH. Só que lembra que o PTH, quando ele atua no rim, ele faz a endocitose dos cotransportadores. Aí fazendo essa endocitose, ele não vai conseguir reabsorver o potássio. Aqui a diferença é que você não tem essa endocitose, você precisa desses cotransportadores para absorver o fosfato. Então aqui a mesma coisa, a vitamina D, ó, ela vai chegar, vai atuar nos receptores de vitamina D no núcleo aqui dos enterócitos, e aqui ele vai levar a transcrição do cotransportador sódio e fosfato. Então aqui a mesma coisa, você na alimentação você vai ter muito sódio lá de fora, o sódio ele vai querer entrar, e o fosfato, como ele é negativo, ele se atrai e ele entra junto. Então ele vai entrar aqui na célula, e ao entrar, ele vai ser liberado na corrente sanguínea normalmente, sem ter que ligar nenhuma proteína. Como a gente viu, o fosfato, quando ele vai para a corrente sanguínea, ele entra na sua forma solúvel, que é quando ele se liga ao hidrogênio. Então ele se liga com hidrogênio, ele está na sua forma solúvel, então ele consegue circular na circulação sanguínea. Só que, para fechar o raciocínio, quando você, por exemplo, você está mandando muito sódio para dentro, para conseguir fazer essa absorção do fosfato, você precisa liberar esse sódio, porque lembra, aqui esse processo, ele não tem gasto energético, porque o sódio que está em alta concentração lá de fora, ele vai entrar na célula. Só que ele vai entrando, vai chegar num ponto que vai ter a mesma quantidade de sódio dentro e fora, então esse transporte iria parar. Então, para ele continuar acontecendo, você vai ter bombas de sódio aqui, sódio e potássio, e vai estar sempre mandando sódio para o lado de fora, porque sempre vai manter o meio intracelular menos concentrado. Então o sódio ele sempre vai estar entrando, e o potássio ele vai junto a partir desses transportadores de sódio e fósforo inorgânico. Então ele entrou, foi para a corrente sanguínea,
E aí sim, a vitamina D, barra o barato hormônio, indiretamente, vai conseguir regular toda essa absorção de cálcio e fosfato. Então, só para fechar o raciocínio, então no osso você teve a desmineralização da matriz óssea, então esse aumentou cálcio e fosfato. No intestino, a vitamina D que foi ativada lá no rim vai também aumentar a concentração de cálcio e fosfato. Agora tudo isso vai chegar no rim, o que você precisa? Do cálcio. Então você vai reabsorver todo esse cálcio que você conseguiu e o fosfato vai ser tudo eliminado ali na corrente sanguínea. Então o saldo final é o quê? Você vai estar com muito cálcio e o fosfato foi todo liberado. Então aí sim você conseguiu executar meio que a função do barato hormônio, que é aumentar a calcemia.